Às vezes, basta um momento, um pensamento ou uma história para ver tudo de uma maneira diferente. Neste vídeo, foram reunidos vários trechos que fazem você parar e refletir. Cada um deles não são apenas palavras. São experiências, erros e conclusões que raramente são ditas em voz alta. Algumas dessas ideias podem parecer simples, mas são justamente as coisas simples que às vezes mudam nossa maneira de pensar de forma mais profunda. Tudo o que sabemos sobre este mundo, mais cedo ou mais tarde, chega ao fim. A alegria, o sofrimento, o amor, uma longa jornada, uma viagem interessante, a vida humana, este vídeo e o imenso universo. Na verdade, espere um pouco. Quanto ao último, parece que estamos enganados. Ou não! A astronomia respondeu a muitas perguntas que interessam à humanidade. Descobrimos que a Terra é redonda, que o Sol é uma enorme esfera quente e que existem bilhões de estrelas semelhantes no macrocosmo. Mas por enquanto, os cientistas ainda não conseguem descobrir se o universo tem um limite. De todos os lados, ouvimos apenas reflexões sobre o assunto, mas até mesmo elas deixam mentes despreparadas atônitas. Para começar, pense no que é o infinito. No caso do universo, isso significa que nem o tamanho nem a massa, nem o tempo de sua existência podem ser expressos por nenhum número, mesmo que seja incrivelmente grande. Na cosmologia tradicional existem dois se importantes. Se o macrocosmo for finito, ele não pode estar em um estado estável. O universo estará ou se contraindo ou se expandindo, como observamos agora. O segundo é que, se o espaço for infinito, todas essas ações simplesmente perdem o sentido. E como viver com isso agora? Provavelmente, devido a esses postulados cosmológicos, as opiniões dos cientistas ficaram seriamente divididas. Citaremos as mais populares. Olá, inscreva-se. Teoria número 1. Encontre sua cópia. Legendas Dima Torzok. Vamos começar pelo mais inacreditável. Legendas por Dima Torzok. Suponha que o universo seja infinito. Então, inevitavelmente, entra em ação a seguinte lei. A questão é que, em um determinado volume de espaço, existe uma quantidade limitada de partículas e suas combinações. Por exemplo, no universo observável, há aproximadamente 10 elevado à 80ª potência. Esse número é tão gigantesco que não seria possível escrevê-lo nem usando todos os lápis existentes na Terra. Mas isso está longe de ser o limite. Se continuarmos indo mais fundo no espaço, o número de configurações vai aumentar, mas novamente até certo ponto. E quando, figurativamente falando, o Rubicão for cruzado, o viajante vai começar a notar cada vez mais lugares familiares, que vagamente lembram algo que ele já viu antes. Até que finalmente a pessoa descubra um duplicado do sistema solar, da Terra, e no fim das contas uma cópia de si mesma. E isso é o mais inacreditável que pode acontecer no contínuo espaço-tempo. Então o universo é limitado, afinal? Provavelmente sim, muitos astrônomos ortodoxos vão te dizer isso. Afinal, a ideia de um universo fechado é muito mais conveniente, pois não perturba as leis da física. Versão 2. O tamanho importa. Então, há décadas, os cientistas procuram, sem sucesso, por evidências da existência de limites do universo ou da ausência deles. A lógica dessas buscas é a seguinte: se o espaço for fechado, então, ao observar atentamente, é possível encontrar locais idênticos em ambos os extremos do céu. Mas, por mais que os astrônomos tenham observado, essas semelhanças definitivamente não existem. Atualmente, o diâmetro do universo, devido à expansão constante, é de 93 bilhões de anos-luz. Talvez seja só uma pequena parte, mas é essa que conseguimos ver. Se medirmos isso em quilômetros, teremos uma distância simplesmente inimaginável, monstruosa. E o mais surpreendente é que, em nenhuma galáxia ou nebulosa em toda a área observável, encontramos fragmentos repetidos. Esse fato permite concluir que o universo não está se desintegrando,
O universo é fechado. Mas essa afirmação será verdadeira se o seu tamanho, em termos astronômicos, não for grande. Com base nisso, um determinado grupo de astrônomos defende insistentemente o conceito de um universo infinito. Terceira suposição: multiplique por milhões. Mas não, afirma outro conglomerado científico, ele é fechado. Vamos tentar justificar essa opinião também. É um fato conhecido que quanto mais fundo olhamos no espaço, mais antigas são as regiões que observamos. Além disso, nós as vemos não como são agora, mas como eram milhares, milhões e até bilhões de anos atrás. Mas além das estrelas, galáxias e nuvens de gás, os astrônomos estudam a luz primitiva do universo, chamada de radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Nela está codificado um abismo de informações. Em particular, foram as suas flutuações que ajudaram a descobrir que o mundo ao nosso redor é um espaço absolutamente plano. Os adeptos dessa teoria estão convencidos de que o universo é limitado, mas a escala da estrutura é tão impressionante que não somos capazes de determinar como e onde o universo se fecha sobre si mesmo. Acredita-se que ela seja pelo menos 250 vezes maior do que o espaço que a humanidade é capaz de observar. Isso resulta em um número enorme, pelo menos igual a 11 trilhões de anos-luz em qualquer direção. Isso é segundo as estimativas mais modestas. Nossas proporções pigmeias são incomparáveis com uma imensidão dessas. Consequentemente, as pessoas não conseguem enxergar a verdadeira situação e perceber a finitude da mega-construção. A NASA pede a palavra. Especialistas da famosa agência espacial confirmam a teoria sobre a limitação do tamanho do universo, mas abordam a comprovação dessa hipótese de um ponto de vista diferente. Eles também se interessaram pelas suas oscilações. Eles analisaram cuidadosamente os dados obtidos pela sonda americana WMAP e descobriram que, em medições de grande escala, as flutuações da radiação de fundo de micro-ondas praticamente não existem. Isso indica não apenas que o universo é finito, mas também prova que ele é relativamente pequeno. Ou seja, não estamos falando de trilhões de anos-luz, mas de apenas cerca de 70 bilhões. Portanto, em um espaço tão fechado e em termos macroscópicos pequeno, simplesmente não podem surgir flutuações extensas. É evidente que o pluralismo científico está progredindo. Ninguém sabe até onde os cientistas chegarão com suas ideias. As hipóteses apresentadas não permitem entender completamente quais delas são verdadeiras ou pelo menos as mais próximas da verdade. Por enquanto, a questão sobre a finitude do universo lembra vagamente o enigma retórico do ovo e da galinha. O que você diria se descobrisse que a Terra é plana? Como se sentiria se percebesse que todos ao seu redor falam uma língua desconhecida? Até que ponto seu choque chegaria se você se encontrasse em outro planeta? O ser humano se sente mais tranquilo em situações familiares, por isso a maioria não gosta de mudanças. Mas parece que é exatamente isso que nos espera, e em escala global. Estamos falando sobre as descobertas feitas pelo telescópio James Webb. Elas de uma hora para outra abalam as leis nas quais toda a nossa cosmologia se baseou por muitos anos. O telescópio infravermelho James Webb, que começou a operar há pouco tempo, já conseguiu surpreender bastante a comunidade científica. Ele descobriu várias galáxias cuja idade é grande demais para que sua existência fosse possível. Além disso, uma delas é mais antiga que o Big Bang, o que é basicamente impensável se considerarmos as hipóteses geralmente aceitas. O que isso pode significar para a humanidade e como isso pode afetar as leis fundamentais nas quais acreditamos até agora? A teoria do Big Bang e a lei de Hubble são, por assim dizer, a base sólida de tudo. É delas que surgem a maioria das nossas ideias sobre o macromundo ao redor da Terra. Todo estudante sabe que o Big Bang aconteceu há cerca de 14 bilhões de anos. Antes disso, havia um ponto de singularidade que de repente explodiu e o universo começou sua expansão, que continua até hoje. Em seguida, entra em ação a lei de Hubble,
ou seja, a dispersão geral das galáxias. Essa também é uma lei cosmológica fundamental. É a lei que justamente explica essa expansão do universo. O que James Webb fez? Ele ousou tocar no mais sagrado, tentando destruir o fundamento sobre o qual nossa astronomia se sustentou até agora. Considerando que logo após a explosão, grandes galáxias brilhantes com estrelas metálicas não poderiam se formar de jeito nenhum, as descobertas do telescópio são um tanto intrigantes. A questão é que, de acordo com as teorias científicas modernas, primeiro deveriam surgir estrelas de hidrogênio, que ao explodirem no final de suas vidas, preencheriam um universo vazio com materiais de construção. É justamente a partir delas que, posteriormente, deveriam se formar astros mais maduros e galáxias. Então, como explicar o fato de que James Webb descobriu a CIRS 2112? Esse é um aglomerado estelar totalmente maduro que se formou 2,1 bilhões de anos após o Big Bang, o que é absolutamente impossível se levarmos em conta sua composição e estrutura. É uma galáxia espiral barrada, muito parecida com a Via Láctea, e sua massa é quase 4 bilhões de vezes maior que a do Sol. Você acha que essas são todas as descobertas? Não, porque ainda existe a galáxia AZ TAC 70, e um em forma de gota gigante, que o telescópio descobriu em dezembro de 2023. Essas galáxias foram classificadas em um grupo chamado Galáxias Escuras de Hubble. Os cientistas da Universidade do Texas, na cidade de Austin, acreditam que o monstro descoberto é uma verdadeira fábrica de estrelas, pois o processo de formação estelar no interior da AZ TAC 70 e nunca para. Presume-se que nela nascem pelo menos 1000 novas estrelas por ano. Mas a descoberta mais surpreendente do telescópio James Webb aconteceu em 2022. Trata-se da galáxia JATIS GS Z130. Esse objeto é a galáxia mais distante já descoberta pela óptica terrestre. Acredita-se que a galáxia se formou apenas 320 milhões de anos após o Big Bang, o que é considerado impossível. Mas afirmar o contrário seria não acreditar nos próprios olhos e nas medições de equipamentos ultrassensíveis. De acordo com a teoria cosmológica amplamente aceita, a formação ativa de estrelas começou aproximadamente entre 500 e 50 e 800 milhões de anos após o Big Bang. Sim, eram corpos celestes formados principalmente por hidrogênio. Não se falava de galáxias ou estrelas metálicas, e aqui temos uma galáxia inteira, que pelo que parece pela idade se formou antes mesmo das eras escuras, um período em que, por definição, não existiam estrelas. Mas o fato é esse. Os equipamentos do telescópio afirmam que a idade da galáxia é de 13,6 bilhões de anos-luz, e se fizermos um ajuste para a expansão do universo, isso dá cerca de 33,6 bilhões de anos-luz. Uma idade monstruosa, absolutamente impossível se basearmos na teoria do Big Bang. Essa galáxia está localizada na constelação Fornalha. Alguns astrônomos até sugerem que é uma estrela escura, cuja massa equivale a 1 milhão de sóis. O que isso significa? Se o telescópio James Webb tivesse encontrado apenas uma galáxia dessas, isso poderia ser considerado uma coincidência. Mas 3 objetos já indicam um padrão. Além disso, esquecemos de mencionar a galáxia HD1 na constelação de Sextante e o Glass Z12. No momento, elas dividem o primeiro lugar com a JADIS GS Z130. Acredita-se que a HHD1 possa ser habitada por estrelas de primeira geração que surgiram logo após o Big Bang, mas isso, como diz o famoso meme, não é certeza. O olho Z12 provavelmente é uma galáxia anã com um diâmetro cerca de 60 vezes menor que o da Via Láctea. Pense também no seguinte: considerando a idade das galáxias mencionadas, isso significa que o início da formação delas teria que ter acontecido muito antes do Big Bang. Isso não seria um colapso das teorias aceitas? Entre todos os telescópios que temos à nossa disposição atualmente, o James Webb é o mais avançado, especialmente no que diz respeito ao sistema óptico. Por isso, não há motivo para duvidar dos dados dele. Mas sabe o que é mais surpreendente e assustador? Nenhum telescópio da Terra, seja ele terrestre ou orbital, até agora detectou no universo galáxias jovens ou infantis com uma pequena quantidade de estrelas de hidrogênio. Todos os objetos, cujas fotos e dados nos são enviados pelos instrumentos ópticos, estão absolutamente formados, repletos de uma enorme quantidade de astros
e são muito complexos em sua estrutura. Como explicar esse fenômeno do ponto de vista da cosmologia padrão? Você pode perguntar, por que confiar nela afinal? Será que não podemos tentar criar uma explicação completamente nova? Mas a comunidade científica mundial definitivamente não pretende fazer isso. O objetivo dela é ajustar os dados obtidos às teorias já existentes. Por outro lado, é compreensível, pois destruir é mais fácil que construir. No entanto, não basta ignorar o óbvio, é preciso também inventar uma explicação para isso. Como os cientistas explicam o fato de existirem galáxias tão antigas e totalmente formadas onde elas não deveriam estar? Primeira explicação. Взрывное звездообразование. A teoria surgiu para explicar estrelas e galáxias muito brilhantes no espaço profundo. Nesse caso, uma simulação criada por um supercomputador vem em auxílio. Como resultado, descobriu-se que, no alvorecer dos tempos, era comum o fenômeno da formação explosiva de estrelas. O que isso significa? Acredita-se que, naquela época, o surgimento das estrelas era acompanhado por explosões periódicas que determinaram o brilho das galáxias antigas. Hoje em dia, os aglomerados estelares são calmos e estáveis, mas antigamente a situação era diferente. Aliás, o termo formação estelar explosiva é usado pelos astrônomos para se referir a galáxias de baixa massa, como eram aquelas que se formaram pouco depois do nascimento do nosso universo. Assim, os cientistas ousadamente reuniram os fatos e concluíram que o brilho inesperado das galáxias antigas não se deve ao seu tamanho gigantesco ou à sua densidade, mas sim à formação estelar explosiva. Um exemplo desse tipo de objeto é a galáxia Messier 82 Nela. As estrelas nascem 10 vezes mais rápido do que na Via Láctea. Ela está localizada em uma densa nuvem de poeira, mas a vantagem de James Webb é a capacidade de observar objetos no espectro infravermelho. A segunda explicação, a luz cansada. Essa hipótese soa bastante estranha e praticamente contradiz a lei de Hubble, que afirma que o universo está se expandindo. As galáxias que se afastam de nós estão no desvio para o vermelho, enquanto as que se aproximam estão no azul. O físico Fritz Zwicky tentou refutar as conclusões de Hubble em 1929. Ele dizia que a luz envelhece ao cruzar o universo, causando o desvio para o vermelho. Simplificando ainda mais, os fótons de luz perdem energia devido à dispersão no espaço e à influência gravitacional dos objetos pelos quais passam. Assim, Zwicky afirmava: Никакого расширения нет. e o universo é absolutamente estático. Por um tempo, a hipótese ficou esquecida, mas agora ela surgiu sob uma nova luz. Desculpe pelo trocadilho. A questão é que o cientista indiano Gupta, que trabalha em uma das universidades canadenses, decidiu unir a teoria da luz cansada com a teoria da expansão do universo, por assim dizer, conciliando seus postulados. O que isso implica? O astrônomo chegou à conclusão de que, na verdade, levando em conta as teorias mencionadas acima, isso aconteceu muito antes, ou seja, há mais de 26 bilhões de anos. Assim, a luz que observamos durante esse tempo envelheceu consideravelmente. Explicação número 3. A teoria das constantes variáveis da natureza. É bem fácil de entender. Ela diz que as leis do universo primitivo e aquelas às quais tudo obedece agora são duas coisas bem diferentes. Ou seja, as constantes nas quais confiamos agora como algo monumental poderiam ter mudado com o tempo. Vale a pena mencionar a dinâmica newtoniana modificada ou a teoria Monde? Nela, o físico israelense Mordechai Milgrom tentou explicar a rotação das galáxias sem incluir a matéria escura na fórmula. Tudo isso em conjunto, como acredita parte dos astrônomos, visa explicar algumas discrepâncias entre nossas leis e os dados obtidos. As explicações e teorias apresentadas acima convenceram você? Fizeram você duvidar da teoria do Big Bang, da lei de Hubble e de outros postulados cosmológicos que há muitos anos dominam o mundo científico? Nós, para ser sincero, estamos confusos. A única conclusão que podemos tirar dessa situação é que tudo em que tínhamos certeza está desmoronando neste exato momento. Torres que pareciam sólidas estão desmoronando, os alicerces estão cedendo, as estruturas estão quebrando. James Webb escolheu a linguagem dos fatos, com os quais é muito difícil argumentar e encaixá-los em esquemas convenientes. Então, por enquanto,
aconselhamos que você adote a posição de observador, prepare a pipoca e continue assistindo a esse espetáculo cósmico. O céu estrelado é um dos objetos mais populares para a contemplação, especialmente adorado por apaixonados e astrônomos. Ao mesmo tempo, ele guarda muitos mistérios, pois bilhões de vagalumes cintilantes são, na verdade, estrelas gigantescas e até mesmo galáxias inteiras. Se existiu um criador mítico que fez o universo, com certeza ele tinha gigantomania, pois basta sair dos limites da Terra para, em meio à fria escuridão do vácuo, surgirem gigantescos planetas e depois estrelas muito maiores do que o nosso Sol. É sobre elas que vamos falar agora. Munidos de telescópios, vamos tentar levantar o véu da escuridão cósmica e observar os astros que, com razão, são considerados os maiores do macrocosmo observável. Antes de revelar a lista das 5 maiores de todas, cujos tamanhos causam um respeito reverente, vamos resumir os parâmetros da nossa própria estrela, afinal, tudo se conhece por comparação. Então, o Sol é uma anã amarela que está na sequência principal. A vida total dessa estrela é de bilhões de anos, mas metade desse tempo já passou, então ainda temos mais 5 bilhões de anos pela frente. O diâmetro do Sol é de 1.391.000 quilômetros, o que equivale a 109 terras. Sua massa é 332.946 vezes maior que a da Terra. Neste momento, nossa estrela, junto com todo o sistema planetário, está completando mais uma volta ao redor do centro da Via Láctea, a 6.000 anos-luz. Ao mesmo tempo, um ano galáctico para nós dura cerca de 250 milhões de anos. Impressionante, não é? Mas por maior e mais quente que seja a nossa estrela, o espaço está cheio de monstros flamejantes de dimensões muito mais assustadoras. Quer dar uma olhada neles de uma distância segura? Então prepare sua curiosidade, um ceticismo saudável e vamos nessa! Mutepei, 5º lugar. Vamos começar pelos menores. Embora seja difícil chamar assim esse supergigante, localizado a 5.255 anos-luz na constelação homônima, a estrela é 1.420 vezes maior que o Sol e 60.000 vezes mais brilhante. É estranho que a temperatura da sua superfície não ultrapasse 2.700 Kelvin. No Sol, são 25.780 Kelvin. O raio de Meltzefei é de 7 unidades astronômicas, então, se ela estivesse no lugar do nosso Sol, o inferno de fogo engoliria todos os planetas, até mesmo o gigantesco Júpiter. Digo mais, ela poderia facilmente engolir 1 milhão de sóis. Para ter uma noção distante da escala dessa estrela, em comparação com o nosso tamanho pigmeu, imagine uma bolinha de golfe de 4 centímetros, e isso somos nós. 2 pontes Golden Gate colocadas juntas. Caio Cygni, 4º lugar. Caio Cygni gira a 5.153 anos-luz do Sol. O hipergigante comporta 1.420 raios da nossa estrela, sendo 25 vezes mais pesado e 1.100.000 vezes mais brilhante que ela. É difícil imaginar o quão inimagináveis são esses números. Não conseguimos olhar sem óculos escuros. V766 Centauri, VX Sagittarii e Westerland 126, 3º lugar. O bronze honorário foi dividido entre 3 gigantes localizados em diferentes constelações. V766 Centauri, ou frequência cardíaca, 5.171, A, como também é chamada, está a 12.000 anos-luz da Terra. Seu raio é de 1.490 raios solares. Além disso, V766 Centauri é 39 vezes mais pesada que a nossa estrela. O hipergigante possui um companheiro menor, com o qual eles giram literalmente abraçados. O segundo participante, um hipergigante vermelho em uma constelação distante chamada Ara. Para chegar até ele seriam pelo menos 11.500 anos-luz de viagem. O número mínimo de raios solares que essa estrela gigantesca pode conter é de 1.530
Seu brilho é 380 mil vezes maior do que o da nossa estrela-mãe. E finalmente, o terceiro astro, Vx Sagittarii, um supergigante vermelho que vive a 5.250 anos-luz de nós. Presume-se que ele comporte mais de 1.500 raios solares e o diâmetro desse monstro pode ser maior do que o nosso cinturão de asteroides. Airbus CPI de 64. Segundo lugar. A medalha de prata também é dividida entre dois monstros cujos tamanhos são difíceis de imaginar, mas, de acordo com os cálculos dos astrônomos, eles correspondem à realidade. RW CPI, uma bola de fogo localizada na mesma constelação que a detentora do quinto lugar em nossa lista. Embora a estrela esteja a 11.500 anos-luz da Terra, em uma noite clara é possível vê-la com binóculos. O raio desse monstro é 1.500 vezes maior que o do Sol, ou mais precisamente, 1.535 vezes maior. O brilho é 625 mil vezes maior. A principal característica do objeto é que RW CPI está voando em nossa direção agora a uma velocidade de 56 km por segundo. Considerando que o hipergigante provavelmente terá o destino de se tornar um buraco negro no final de sua vida, isso não são notícias muito agradáveis. Sua parceira na posição ocupada W, o HG-64, está localizada muito longe de nós, a 163 mil anos-luz na constelação do Peixe Dourado. O raio da estrela é 1.540 vezes o do Sol, e em nosso sistema ela ocuparia com segurança o espaço até a órbita de Saturno, já que seu tamanho é de 2 bilhões e 785 milhões de quilômetros. Duohar 64 esconde muitos esqueletos no armário. Mais precisamente, em uma nuvem de poeira titânica com 30 mil anos-luz de diâmetro nela, pode se esconder um sistema planetário inteiro, ou até mais de um. Mas não por muito tempo, pois em cerca de 10 mil anos, o gigante vai explodir e destruir tudo o que estiver por perto. Vicanis Majores seu escute. Rufem os tambores, aqui estão dois líderes diante de vocês. A primeira estrela está localizada relativamente perto, a 3.900 anos-luz da Terra. Ela é cerca de 3 bilhões de vezes maior que o Sol, então até mesmo os fótons de luz levariam algumas horas para dar a volta nesse monstro pulsante e flamejante. Hoje, a estrela está cercada por uma nebulosa densa, e os cientistas acreditam que algum tempo atrás, V Passin Canis Majores era uma estrela da sequência principal, embora mais massiva do que a nossa. Ela pesava cerca de 40 sóis. Os cientistas preveem a morte do objeto em cerca de 100 mil anos, e a hipernova fará isso de forma tão épica que seus surtos de raios gama vão esterilizar completamente toda a vida celular em bilhões de quilômetros ao redor. Felizmente, o sistema solar não está localizado nessa área perigosa. Aqui está mais um do nosso top dos mais. O último de hoje é a estrela Wiskut. Essa estrela é o maior objeto conhecido por nós. Ela está a 9,5 mil anos-luz da Terra e atinge de 1.700 a 1.900 raios solares. Acredite, isso é muita coisa. Basta dizer que, em volume, o Wiskut supera a nossa estrela em 5 bilhões de vezes. Se ela estivesse no lugar do Sol, nós nunca teríamos existido, ou a Terra teria que se mudar para a órbita de Plutão ou até mais longe. No período de máxima luminosidade, o Wiskut é 340 mil vezes mais brilhante que o Sol. Ela pode ser vista com um binóculo potente. Embora a viajante distante esteja envolta por uma grande quantidade de poeira cósmica. Você acha que o ser humano é o rei da natureza e que não há limites para sua mente? Nesse caso, você está muito enganado. A velocidade da luz no vácuo. Aqui está uma das muitas barreiras que nenhum ser humano conseguiu superar até agora. A velocidade máxima alcançada por 3 habitantes do planeta Terra foi de cerca de 40 mil quilômetros por hora. Esses foram os astronautas da missão Apollo 10. Claro, séculos atrás esses números teriam causado sensação. Mas a humanidade moderna tem um objetivo diferente, mais ambicioso. Qual é esse objetivo? 1 bilhão de quilômetros por hora.
São esses números que estão por trás da expressão sagrada velocidade da luz. Por enquanto, isso só é possível nas páginas de livros de ficção científica e nos programas de computador da NASA. Mas que obstáculos aguardam os entusiastas da ciência nesse caminho espinhoso? O problema número 1 é a velocidade. As velocidades ridículas que a humanidade é capaz de alcançar atualmente levariam, por exemplo, a sonda Voyager, que recentemente saiu do Sistema Solar, até a relativamente próxima Aldebaran apenas em 2 milhões de anos, mesmo para a estrela mais próxima de nós, Próxima Centauri, cuja distância é de cerca de 4,5 anos-luz, com as velocidades hipoteticamente possíveis com o desenvolvimento tecnológico atual, a Terra não se moveria durante vários milhares de gerações. Para comparação, um motor iônico, sob certas condições, pode atingir uma velocidade de até 56 mil km por hora. Ou seja, até Próxima Centauri, uma nave com esse tipo de motor levaria 81 mil anos terrestres para chegar. Durante esse tempo, 2.700 gerações se sucederiam na Terra, o que torna a viagem praticamente sem sentido. No caso da manobra gravitacional, a velocidade máxima pode chegar a 240 mil km por hora, o que representa apenas alguns poucos % da velocidade da luz. Com essa velocidade até Próxima Centauri, a mesma Voyager levaria cerca de 19 mil anos. Não é inspirador, não é mesmo? Mas mesmo que a gente suponha que uma nave capaz de viajar à velocidade da luz já tenha sido construída, as previsões ainda são bem desanimadoras. Só para percorrer a nossa Via Láctea, que tem um diâmetro de 100 mil anos-luz, a nave precisaria de dezenas de milhares de anos. Então, quanto tempo levaria para chegar até Andrômeda, nossa galáxia vizinha, que está a 2,5 milhões de anos-luz de distância? Além disso, devemos considerar que a vemos como ela era há muitos milhões de anos atrás. É possível que neste momento essa galáxia já nem exista mais. E tudo o que restou da nebulosa é a luz que chegou à Terra. Problema número 2. Naive. Construir uma nave espacial que possa, pelo menos parcialmente, se aproximar da velocidade da luz ainda é absolutamente irreal. Não há combustível nem materiais para isso. As sobrecargas monstruosas que o ônibus espacial teria que enfrentar no espaço profundo exigem materiais resistentes, de dimensões irreais e um combustível revolucionariamente novo. Por exemplo, ao usar reações termonucleares, a nave teria que ter o tamanho de um pequeno planeta, o peso da Lua e estar completamente carregada com uma carga perigosa, o combustível. Construir um monstro desses, seja em órbita ou ainda mais na superfície da Terra, é impossível. E se tentarmos acelerar um pequeno ônibus espacial até a velocidade da luz, seria necessário usar tanta energia quanto todas as fontes terrestres produzem em um mês. Os cientistas estão considerando a opção de usar antimatéria. Um motor com esse tipo de combustível é capaz de acelerar a nave até uma velocidade que corresponde a 70% da velocidade da luz. Mas nesse caso há ainda mais problemas. Primeiro, o processo de aniquilação. A interação da matéria com a antimatéria libera uma quantidade inacreditável de radiação, então nada vivo sobreviveria a bordo dessa nave. Em segundo lugar, surge o problema de armazenar esse tipo de combustível. O menor contato com a nave causaria uma explosão terrível. Em terceiro lugar, produzir antimatéria é muito caro e seu resultado é muito breve. 1 miligrama de pósitrons custa 25 milhões de dólares e existe por cerca de 20 minutos. Além disso, alguns cientistas desesperados têm ideias estranhas sobre criar um mundo artificial de pessoas dentro de um asteroide, que durante muitas dezenas de gerações viajaria no silêncio do espaço, em direção à estrela mais próxima, girando em torno de seu próprio eixo. Existe o risco de que, em milhares de anos, as pessoas esqueçam por que e para onde viajam, sem lembrar quem eram. E a história sobre a jornada até a estrela se tornará apenas mais uma lenda. Problema número 3. O espaço cruel. O vácuo não é nada vazio como os likes neste vídeo. As partículas presentes nele na velocidade da luz se tornarão uma ameaça mortal para o viajante intergaláctico. Mesmo a 20% da velocidade da luz, átomos de hidrogênio e poeira cósmica bombardearão seriamente o casco da nave, e a velocidade da luz simplesmente destruirá a nave junto com a tripulação. A potência dos impactos
será comparável a um feixe de prótons acelerados por um colisor de hadrons. Nenhum material suportaria tais ataques, nem mesmo em teoria. Hipoteticamente, é possível construir um escudo protetor que proteja contra disparos e doses letais de radiação. O escudo precisaria ter 100 metros de espessura e pesar centenas de toneladas. No geral, há uma quantidade enorme de problemas nessa questão. Por isso, voar até as estrelas silenciosas na velocidade da luz não parece possível nem mesmo em um futuro muito distante. Fazer previsões é uma tarefa ingrata. Enquanto isso, viaje para mundos distantes junto com o canal Hubble. Para isso, tudo o que você precisa fazer é se inscrever no nosso canal e na nossa página. Links disponíveis na tela e descrição. Vamos lá, rumo às aventuras! Inscreva-se!